Hoje nós estamos aqui com o Marcos em mais uma videoaula do projeto de difusão da cultura da pitaia, uma ação da Prefeitura de Rio Preto da Eva com o governo do estado do Amazonas. Nós vamos falar um pouco sobre a questão da condução. As pessoas vocês produtores, têm demonstrado preocupação em como conduzir isso aí. Primeiro eu quero dizer para vocês, não se preocupem, tenham calma, tenham tranquilidade, que as coisas elas são muito mais simples do que o que a gente aparenta ser. Certo? E o Marcos hoje vai mostrar para a gente. Nós vamos vamos mostrar aqui como está sendo conduzido em alguns lugares para que vocês saibam como fazer aí. Mas o mais importante, tenham calma e tranquilidade. Marcos, e agora que a planta está chegando a varal, o que o produtor deve fazer? Bom, primeiramente ele tem que fazer o tutoramento, né? Que é amarrar essa fita no arame. Né? O tutoramento é simplesmente para evitar que ela tombe, que ela caia e dê o direcionamento para ela. Independentemente, a planta pode entrar pelo meio, esse cladódio, ou aqui pela lateral, independente. O que vai importar realmente é que ela, quando ela desenvolver o cladódio, ele passar aqui para cima, você fazer um tutoramento nele aqui, para que ele tombe, para que ele caia aqui sobre o suporte. E caindo sobre esse suporte, ele vai lançar outros brotos, né? Outros cladódios que vão acabar aqui se acomodando aqui sobre essa estrutura. Bom, aqui a gente pode ver que anteriormente se utilizava da técnica de fazer aquela cruzeta de ferro ou de madeira e colocar o pneu por cima. Mas com o desenrolar do tempo a gente notou que não há essa necessidade, porque a própria planta ela se fixa bem à base com essas raízes aéreas. Então quando ela sobe, ela chega à parte de cima, naturalmente ela vai tombar para um lado ou para o outro. Se ela vai tombar para o lado de fora, aí vocês têm que ter o cuidado de amarrar ela para que ela se direcione no lugar certo. Às vezes a pessoa fica meio preocupada e ela quer fazer um piquezinho, alguma coisa para que ela pegue essa direção. Às vezes pode dar certo, às vezes pode não dar. Eu particularmente eu não indico, porque a própria planta ela consegue dar o direcionamento dela. A gravidade vai fazer com que ela tombe. E quando ela chega aqui em cima, outros cladódios vão abrir. Então ela forma uma plataforma, entende? Um sobrepondo o outro sobre essa base central da estaca. Marcos, então a gente pode dizer que fazer cortes com faca, ele está expondo aqui a planta a uma abertura para doenças desnecessárias. Justo. O necessário é apenas pegar, da mesma forma que amarrou, conduzir com a cordinha, sim, sem forçar muito, para que ela vá se ajustando e fazendo essa trama, essa trança aqui em cima da cabeça da estaca. Justo, isso mesmo. Não precisa se preocupar, porque ela é uma planta resistente. E como saiu esse cladódio aqui, vai sair vários aqui. Então eles vão ficar condicionados aqui fazendo uma plataforma, como vocês vão ver, outro exemplo mais formada. Aqui, Marcos, a gente tem ela chegando, né? Sim. E aqui a gente já tem a trama praticamente formada aqui. E isso, aqui está formada. Tá? Ela já formou aqui a base dela. E aqui, sem a necessidade do pneu, esses cladódios vão se sobrepondo um sobre o outro e vai ficar com a mesma, vamos dizer assim, o mesmo aspecto dessas que tem o pneu. Nesse momento não tem necessidade de fazer poda dos cladódios, não. Por si só mesmo, a própria força da gravidade faz com que ela tombe, né? Uhum. Ó, essa outra também, um exemplo aqui, né? Você pode olhar aqui, ó. A própria gravidade faz com que ela tombe. E vão saindo, né? Eles vão saindo em todas as direções. Então aqui é a gente deixar a natureza fazer a parte dela. Ela seguiu o curso dela. A gente vem podando aqui os brotos que vêm surgindo até aqui. E quando chegar aqui a gente só faz deixar ela entrosar e não precisa mais podar. Não, o que você pode até fazer, quando eles sobem assim, você pode amarrar elas cruzadas assim, quando elas sobem, entendeu? Você pode fazer para que elas se entrelacem mais facilmente. Você pode fazer isso também. Senão você pode deixá-la naturalmente, que ela mesma segue o caminho dela. E você vai observando no desenvolvimento dela o que ela precisa. Você vai vendo. Se ela está tombada para um lado, eu vou puxar para outro, entendeu? Você vai com o tutoramento daquela cordinha, né? Daquela fita, e você vai direcionando ela. Tem um exemplo aí do pneu também, que ele não é muito prático, que você vê que ele cai.
Então essa aqui é a nova, para quem vai plantar em estaca sem o arame, essa aqui é a nova modalidade para você utilizar a estaca sem o pneu. Marco, e no caso do varal, como é que é o procedimento de condução? Então, condução, você pode ver, tem esse tutor, né, que tem essa fita aqui, ela traz a planta até aqui em cima. A própria, como eu falei, a própria força da gravidade faz com que ela tombe, ela cai, tá vendo? E vão sair outros cladódios aqui, ó, cada um para um lado. Então a necessidade única e exclusiva é que você faça ela passar do arame. Aí depois a própria gravidade ou vai tombar ela para um lado ou para o outro. Você só tem que ficar observar que ela não tombe para fora do arame. Ela tem que sempre cruzar o arame, porque o arame vai ser a base que vai dar sustentação para ela. Então assim, se ela tiver saída aqui por fora do arame, a gente tem que conduzir ela para ela tombar para lá. Justo. Se ela sair por fora do arame aqui, a gente tem que conduzir para ela tombar para cá. Sim. Se ela sair pelo meio, a gente tem que conduzir para ela tombar para um lado ou para o outro. Simples assim. Não precisa inventar muita roda, não precisa complicar. É só fazer o simples. Porque a própria força da gravidade vai fazer ela tombar para um lado. Então você só vai conduzir ela para tombar para o lado interno, não para o lado externo do arame, para fora. E poda? O que a gente faz? Então, a poda é o que você tem que observar. Tem que subir apenas, vamos dizer assim, uma haste até o arame. Aí depois aqui em cima você pode deixar ela abrir, porque é através desses cladódios que vão produzir os frutos. Então aqui em cima você não mexe, você não faz a poda. Você faz a poda aqui, ó. Tá vendo? Do chão. Aqui você faz a poda aqui. Você faz a poda aqui. Você faz a poda aqui. Você faz a poda aqui, porque ela já está subindo, né? Hoje nessa videoaula, nós falamos sobre a condução da pitaia. Até ela chegar no topo, você tem que ir podando os brotinhos para evitar que eles expandam. Chegou no topo, é só você trançar a planta sobre a cabeça da estaca, conduzindo com uma cordinha, não precisa acordar ela, você vai conduzindo ela para que ela trance. E no caso das espaldeiras, que é esse com arame, é você conduzir, chegou no topo, você vai conduzir para que ela passe por cima do arame, tanto se ela vier pelo meio como pelas laterais. O importante é que ela se assente em cima do arame e se apoie lá. Não precisa, não é nada do outro mundo, é uma coisa simples que está dando certo. São 120 mil pés plantados desta forma. Este é o programa de difusão da cultura da pitaia em Rio Preto da Eva, uma ação da Prefeitura Municipal de Rio Preto da Eva com o Governo do Estado do Amazonas. Prefeitura de Rio Preto da Eva. O progresso continua.